Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Venan Alencar, sou pesquisador do grupo EDQueer, Estudos Discursivos na Perspectiva Queer, e hoje para o nosso canal Café Queer, especificamente no quadro Papo Torto, eu convido a professora doutora Mábia Camargo. Ela é docente no Departamento de Secretariado Executivo da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, aqui no Paraná. Nós dois somos colegas de trabalho e temos pesquisado e produzido artigos e capítulos de livro com alguns temas em comum. Minha ideia de convidá-la para essa conversa veio do fato de a pesquisa do doutorado dela ser bastante interessante, bastante inovadora também para os estudos queer, né, no geral. E é por aí que começa a minha entrevista, como vocês verão a seguir. Primeiramente, quero agradecer a Mábia por aceitar falar um pouco com a gente, dividir seu conhecimento, sua trajetória como professora e pesquisadora. Mábia, conta pra gente sobre o seu doutorado, onde você fez, quem foi seu orientador e qual ou quais linhas de pesquisa vocês seguiram. Bom dia, Venan. Obrigada pelo convite. Eu fiz o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a supervisão do professor Luiz Paulo da Moita Lopes, na linha de pesquisa Discurso e Práticas Sociais. Na minha pesquisa, eu conduzi uma investigação etnográfica, estudei as performances narrativas, entendidas também como performances identitárias de uma participante focal incrível, uma artista transdisciplinar, ativista, travesti, quilombola, que se chama Jancal Quilombola, por meio de entrevistas, acompanhando ela em diferentes movimentações, diferentes espaços-tempos, nós fomos gerando dados para essa tese que foi defendida em 2019. Como você acredita que tem inovado na sua pesquisa, considerando o que já se tem feito, né, nos estudos queer, de modo geral, ou do que se fazia naquela época em termos de linguística e estudos queer? Na minha pesquisa, eu tentei queerizar várias instâncias que organizam e estruturam os modos tradicionais de fazer pesquisa. Então, um deles foi a questão da trajetória investigativa, da própria etnografia. Então, eu desafiei alguns modos de conduzir a pesquisa e um deles é, sem dúvida, a questão da coautoria. Então, ao longo do processo de investigação, eu percorri trajetórias com a Jancal, né, participando de movimentos sociais, assembleias, eventos. Como a Jancal é uma artista, uma performer, então eu acabei participando também de performances com ela e eu passei a me deslocar para lugares em que ela estaria junto com os membros da comunidade. Eu também participei de muitas atividades como rodas de conversa, o pessoal organiza muitas coisas dentro do Quilombo, tem uma proposta de turismo sustentável lá, então eu participei também do roteiro de turismo e outras práticas, né, que estão descritas na tese, então fizeram parte, né, desses itinerários etnográficos. Além disso, eu adotei uma prática de pedir para a Jancal a opinião dela sobre alguns aportes conceituais também, né, para a pesquisa, mas principalmente sobre a questão do que ela gostaria de reunir para ser analisado na tese. Então, foram muitas gravações de áudio e eu pedia a ela questões de levantar qual temática era interessante e como que eu abordava aquilo, se ela concordava, né, inclusive com a análise depois. Então foi um processo, né,
em algum momento eu vi que eu precisava conversar com ela sobre a tese, né? Então, não só sobre as temáticas que surgiam das nossas entrevistas, mas também sobre como eu organizava a tese, sobre como eu conduzia as análises no texto da tese. Aí surgiu, então, essa problemática, né, de que a Giancarlo era uma coautora, né? Então, não era possível eu apagar as marcas analíticas dela sobre a tese, as escolhas dela, né, sobre a tese. E no final, na última sessão, eu analiso como nós nos tornamos amigas, como eu passei também a aderir certas ideias e a praticar certas ideias que eu havia aprendido com a Giancarlo. E eu percebi que a Giancarlo passou a mobilizar a metalinguagem conceitual do campo dos estudos da linguagem, inclusive trazendo demandas, né? Falando assim, olha, eu quero falar sobre tal coisa, né? Você está com o gravador ligado? Então liga, que isso eu acho importante, isso eu quero que você grave, eu quero que você discuta isso no teu texto. Então nós acabamos a ter um tipo de troca, né? Que nos colocava também como uma ativista e como pesquisadora. A tal ponto que a Giancarlo, esse ano, 2024, concluiu a licenciatura em Pedagogia do Campo, e eu participei da banca de defesa do TCC dela. Então, nós conseguimos assim transversalizar as relações do pesquisador-pesquisado em várias instâncias. Sim, tem uma pergunta depois sobre isso, né, sobre a questão de autoria, mas dá para perceber que realmente vocês queerizaram esse processo, né, de hierarquia, né, que a gente pensa sobre a pessoa pesquisada, né, como se ela fosse muito silenciada, né, sempre tem esse distanciamento, quase um objeto, né, tanto que se fala, né, sujeitos, objeto, uma coisa assim, objetos de pesquisa e tal, mas acho que nesse caso isso foi bem repensado e bem torcido, né, digamos assim. Você acredita que existe assim um espaço para a gente pensar as metodologias de pesquisa, né, repensar essas metodologias? Isso é um tema que a gente tem discutido no nosso grupo de pesquisa, né, o EDQueer, Estudos Discursivos na Perspectiva Queer. E eu acho importante a gente levantar esse debate aqui também. É um debate, acho importantíssimo que os pesquisadores, os alunos, alunos, né, que estejam iniciando seus trabalhos, comecem a pensar sobre isso. E também que os programas pensem sobre isso, porque no meu caso, ao longo da pesquisa, eu observei que por mais que eu estivesse tentando qualificar a tese, ainda assim havia necessidade do atendimento aos procedimentos metodológicos padrões, né? No sentido de que há todo um cuidado em construir o aporte teórico, construir o fio semântico. O professor cobrava muito isso, né? O fio semântico que organiza, que vai alinhar todas as ideias dentro do texto, e ainda considerando as limitações de tempo e espaço, o tempo do programa, a questão do tempo, do tamanho da tese, a necessidade de publicação dos resultados da pesquisa. Então, tudo isso gera um certo constrangimento, e isso vai conformando, né, as formas de conduzir pesquisa, tanto que se chama então em modos mesmo, né, modos de fazer pesquisa. Então eu tentei desconstruir, por exemplo, a ideia de capítulos, mesmo assim, então, se eu não era capítulo, eu tentei construir platôs, e que depois na banca foi discutido que pareciam mais cartografias. Mesmo assim, eram sessões. Então eu pensava que eu estava querizando, eu estava propondo algo novo, mas eu sempre caía na mesma estrutura, que era a questão do referencial teórico, os dados da entrevista e a triangulação dos dados à análise. Então, há muitas limitações ainda, né, nesse sentido. Embora no meu texto eu consegui trazer muito a questão da Giancarlo, né? Então a Giancarlo, ela passou também a participar de certos eventos acadêmicos, né? Eu acho que isso foi algo bem importante no meu trabalho, as pessoas
falaram sobre isso e falaram como isso era então diferenciado, né, nesse esquema de conduzir pesquisa acadêmica. E quando a gente faz, então, pesquisa com pessoas, como é possível distensionar, ou ao menos tentar, né, distensionar essa relação pesquisador e sujeito pesquisado? Bom, uma informação importante que ocorreu na trajetória da minha pesquisa foi que eu passei a convidar a Giancal e a levá-la aos eventos acadêmicos nos quais eu apresentaria trabalhos. Então, nas sessões de trabalhos, eu informava a sala que a Giancal estava presente, que a participante da pesquisa estava presente, e ela estava ali, então, né, para ajudar a responder as perguntas, dúvidas, e também para ajudar a legitimar aquilo que eu estava falando, né? Então, isso realmente foi, assim, algo que eu tive um feedback muito positivo, e que as pessoas falavam, então, que isso realmente era muito diferente, muito até revolucionário, né, em termos de fazer pesquisa. Então, eu acho que as pessoas devem estar abertas, o pesquisador, ele precisa viver o campo, né? Eu acho que na antropologia é muito falado sobre isso, como os pesquisadores, eles se envolvem com aquilo que está sendo estudado e acabam passando a aderir também, né, àquelas práticas. Então, é preciso ter interesses pessoais, motivações pessoais, para você se abrir ao campo, né? Então, no meu caso, eu tenho interesse por práticas artísticas, por performances, sobretudo na dança. E com a Giancal, então, né, nós vivenciamos isso de uma forma muito genuína, de uma forma muito íntima, né, até. E uma informação importante, então, eu fiz o doutorado de sanduíche na Universidade do Colorado Boulder, e lá a professora sugeriu que eu fosse para a África do Sul para participar da IGALA, e eu levei a Giancal, então, né, para o evento. Então, a gente apresentou um trabalho sobre a língua Bajubá em Botsuana, e viajamos, né, por algumas cidades, como que eu posso falar assim, nos reconstruindo, nos constituindo também como esse sujeito que viaja e que vai atrás de uma ancestralidade, que foi até a África, né? Então, foi incrível, assim, essa questão do percurso mesmo relacional, né? Relação Mabia-Giancal. De acordo com Heiko Mothenbacher, no livro Métodos em Estudos da Linguagem, Gênero e Sexualidade, na perspectiva da sociolinguística, daí abre aspas, em algumas comunidades de prática, gênero e/ou sexualidade podem desempenhar um papel substancial não só na configuração social da comunidade, mas também nas práticas comunicativas que os membros da comunidade tratam como normais. Fecha aspas. Como você observou isso na sua pesquisa, então, com a Giancal? Muito bem. Então, no segundo capítulo da tese, eu estudei essa língua Bajubá. Comentei sobre isso na questão anterior, e foi um aprofundamento mesmo, né, sobre essa questão de prática comunicativa e comunidades de prática. Porque eu percebi, então, que existia uma expertise mesmo, né, por parte dos membros da comunidade, dessa comunidade de prática, que falavam o Bajubá no contexto quilombo. E aí a Giancal deu uma entrevista explicando que em 2003 foi formado um grupo de dança dentro do quilombo, constituído de jovens, adolescentes e crianças, e eles se tornaram muito amigos, inclusive tendo então se tornado artistas, né? Alguns dançarinos, bailarinos e bailarinas surgiram desse grupo, que se chamava Kundum Ballet. Então, uma companhia de dança que ganhou prêmios do governo, do estado, com os recursos eles ganharam notoriedade. E alguns desses jovens foram morar na capital, em Curitiba, para estudar dança. E a Giancal conta que ela, indo visitar esses amigos,
um belo dia ela ouviu as travestis nas ruas de Curitiba falando uma linguagem que ela não entendia. Aí depois, quando ela chegou em casa, ela perguntou para o amigo o que era aquilo, o que elas estavam falando, que ele não conseguia entender e que ninguém conseguia compreender, e o amigo falou que era o pajubá, que era uma linguagem, né, então diferente, falada nas ruas pelas travestis e que tinha as origens no Yorubá. E aí a Juncal conta que ela foi na internet e pesquisou sobre isso, se apaixonou por essa ideia do pajubá, transformando então, apropriando-se então dessa língua e criando o que ela chama de bajubá, né? Então o seu próprio bajubá com os seus amigos dentro do quilombo. Então eles falam muito bajubá entre eles e inclusive eu estudei, né, a questão da alta performance, então tem essa questão da travestilidade, as entonações mudam, fazem piadas, tem muito riso, tem muito segredo, né, entre eles, e realmente é algo que só eles compreendem, né, e eu acho que isso então ajuda a criar essa posição de autenticidade quilombola. E também tem então uma questão que está interseccionada com o gênero, né? Então não é qualquer pessoa que vai falar bajubá, não é qualquer, mesmo as pessoas que fazem parte da comunidade e que não são LGBT. Por exemplo, a família de Juncal, né? Então a mãe da Juncal, a Juncal tem 2 irmãs cis e então assim, com elas a comunicação também é de um jeito que é diferente com os amigos LGBT do quilombo. E ao mesmo tempo as pessoas sabem falar em bajubá, então elas sabem também usar expressões do bajubá para se comunicar com a Juncal. Então há uma abertura, né, para essa ideia de LGBT, principalmente a questão da travesti e essa questão de se empoderar com a língua, né? Então assim, toda uma forma de se comunicar que é diferente, as brincadeiras, formas de gerar intimidade, de gerar proximidade entre as pessoas, sem perder o respeito e, enfim, assim, é um capítulo inteiro sobre o bajubá, sobre o significado das palavras e como que esse repertório vai sendo mobilizado para diferentes finalidades, né? Então, criar sentidos de amizade, a proximidade, descontração, mas também para fazer o pessoal se organizar, porque a Juncal, ela é uma liderança dentro da comunidade, então nos eventos ela pega o microfone, ela chama as pessoas, interage com todo mundo dentro da comunidade e mobilizando o bajubá também, né? Então eu consegui observar a relevância mesmo, né, dessa questão do bajubá dentro do quilombo. Uhum. Você falou uma coisa interessante sobre nos estudos, né, levantar questões sobre travestilidade, sobre performance. Isso tem muito a ver com a pergunta que eu ia fazer, a próxima, que é de que maneira você pode trazer a inter e a transdisciplinaridade para a sua pesquisa durante o doutorado, então. Eu acho que a principal questão da transdisciplinaridade é o fato de eu ter sido uma ativista e conheci o paiol numa experiência de movimento social. Então, chegar até lá e conversar com a Juncal, então havia, né, uma questão de reciprocidade entre nós. E aí a nossa comunicação, então, ela é direta, né? E é como se a gente soubesse da necessidade de publicizar essas temáticas, né, de trazer à tona os entrelaçamentos históricos, políticos, culturais, estéticos que envolvem o contexto do quilombo Paiol de Telha. E trazer isso para o âmbito da academia faz então com que a gente consiga dar conta de compreender a relevância das disciplinas, né, do poder disciplinar. E um dos objetivos que eu vejo assim que a Juncal sempre me fala são algumas demandas do quilombo. Então como ainda há demandas, há lacunas nesse contexto e uma delas é a questão da escola quilombola. Então há um sonho, né, do grupo em levar uma escola para dentro do quilombo e a Juncal está lutando para isso, né, está trabalhando para isso junto com outros membros. Eles formaram o coletivo Paiol das Artes e eles têm trabalhado com a questão da educação quilombola, inclusive em parceria com a universidade,
e eu também sou uma parceira indireta, continuo participando das atividades junto com eles, embora agora não precisa mais gerar dados para pesquisa, né? Então essa questão do ativismo, da parceria, de olhar para esse contexto, né, como uma forma de praticar realmente o exercício da cidadania, buscar os direitos. Então todas essas questões que a gente muitas vezes trabalha no âmbito teórico, com essa postura de ir ao campo, de viver as questões, as demandas do campo, né? Então a gente consegue fazer isso que é chamado de transdisciplinaridade. E minha última pergunta é a seguinte: como você imagina os estudos queer daqui para frente? Existem temas que vão prevalecer ou ainda o que é preciso a gente privilegiar para as próximas abordagens, né? O que a gente precisa aí torcer mais, se a gente for pensar nas etimologias do termo queer em si? Bom, da perspectiva da linguística aplicada, então, temos a noção de texto, né, que é o objeto de estudo, e eu vejo que da forma como é conduzida essa noção no programa da UFRJ, tem possibilitado muitas formas de produção, de entendimento do texto, né, de análise, e não só então o texto escrito, mas outras modalidades, né, e uma delas para mim então que me interessa muito, que chama a minha atenção, é a questão da performance. Eu acho que a possibilidade de produções dessas poéticas, da existência, a questão da performance em si, como criação de espaços-tempos de subjetividades, de questionamento das normativas, de indisciplina, né? Então a questão da indisciplina foi algo que me chamou a atenção no programa, foi por isso que eu fui atrás, né, da UFRJ, e algo que eu tenho levado assim, né, na minha vida como uma atitude radical de questionamento constante, e também aí também a questão da autoria, da coautoria, né, como essas participações, como essas relações possíveis. No sentido, então, de que é preciso considerar o outro da pesquisa, mas não nessa relação dicotômica tradicional de pesquisador-pesquisado, né? É preciso considerar o outro, então, nessa ideia de parceria, né? Numa ideia de uma política da amizade, por assim dizer, ou ainda, né, não tanto de lugar de fala, mas na questão do protagonismo. Eu acho que a questão do protagonismo deve vir, assim, vai vir, né? Acho que está vindo com a questão das mídias digitais. A Giancal me ensinou muito sobre isso, né? Como ela mobiliza as mídias sociais para divulgar os trabalhos dela, para divulgar as questões que são demandas mesmo dentro do quilombo. E hoje nós estamos trabalhando juntas com publicação. Então, nós estamos... esse foi um ponto final, o resultado final, então o produto final da tese, né, além de eu ter defendido a tese, que não é fácil, tiveram os desdobramentos. Então os desdobramentos são nós duas trabalhando juntas em publicações. Então tudo que eu publico que é sobre a Giancal, que é resultado das entrevistas, análise de fotografia, análise de postagens que ela faz, né, essa questão da semiótica, eu coloco ela, eu convido ela, não coloco, né? Eu convido ela a participar da publicação, e se ela concorda, então ela revisa o texto, ela escreve junto comigo, e aí nós nós submetemos a publicação. Então nós temos trabalhado dessa forma, né? Trabalhado em parceria, como se nós estivéssemos, como se não houvesse essa barreira hierárquica entre pesquisador e pesquisado, né? Então a gente vai tentando apagar essas barreiras ou de alguma forma torcê-las para que a gente possa então produzir outras relações, né? E ainda outros produtos, né? Eu acho que tem tanta coisa que dá para fazer, né, com outros textos, né, que não apenas o texto tradicional. Então E ela também, acho que também produz coisas, né, por si só. Ela produz bastante. Produz bastante, sim. Ela trabalha com as performances baseadas nos orixás. E ela escreve, ela tem um livro de poesia. Ela canta,
E agora vai participar de um documentário também, então todas essas experiências semióticas, né, fazem parte dessa artista transdisciplinar. E o que falta agora é como que eu vou me transformar também, né? Então, como que a pesquisadora pode também se diversificar, né? Se multiplicar nessas semioses todas, né? Como que a academia pode aceitar, entre aspas, né, esses tipos de produções. Então, acho que nós estamos caminhando para isso, né? Nós estamos trabalhando em um artigo agora sobre a performance Poéticas Corpo, a Encruzilhada, fazendo uma análise da perspectiva dos estudos da linguagem, mas também tentando torcer um pouco essa questão do instrumental teórico-analítico, né? Porque as fotos falam muito, a performance, se você não viu, você perdeu, então é difícil transformar isso em texto, né? E ao mesmo tempo que há espaço para publicação, né? Para divulgar esse tipo de trabalho. Então, agora estamos caminhando para esse lado mais artístico das produções. Sim, você falou sobre a questão da indisciplinariedade, porque, né, para quem não sabe, o Moita Lopes inaugura, né, esse termo da linguística indisciplinar, não é isso? Exatamente. Como indisciplinar, então, no sentido de que há uma postura disciplinar nos modos de fazer pesquisa, na forma como as ciências são organizadas e na forma como nós vamos tratar os dados, tratar, né, os problemas de pesquisa. E a indisciplinaridade, então, vem com essas vozes que não são ouvidas, com esses grupos que são invisibilizados, que não estão no mainstream e muitas vezes estão produzindo discursos que são necessários para a sua própria sobrevivência, né? Então, há todo contextos, né, que são chamados de emergentes, vulnerabilizados, e que necessitam de políticas públicas, necessitam de uma série de práticas para a sobrevivência. E, ao mesmo tempo, há também uma produção intensiva, criativa, super potente de resistência, né, em certos contextos, e vozes que ainda não foram ouvidas, né? Então, assim, estamos interessados, né, nesses outros lugares e nessas outras vozes. Agora, de que forma que estamos interessados nisso, né? Então, acho que pensar esse lugar da academia, pensar o lugar da universidade, né, não como um lugar que vai dar a voz. Isso tem sido muito discutido, né, pelos grupos, por diversos grupos sociais. Então, não é no sentido de dar a voz, de dar a oportunidade e ainda manter uma relação hierárquica. Aqui a gente está falando de transversalizar, né? Então, radicalizar mesmo as relações. No sentido, então, de que, por exemplo, né, no meu caso, no caso da minha pesquisa, a participante vem para a universidade, pega o diploma e continua produzindo, né, as suas experimentações artísticas, culturais, políticas. Então, eu penso que a pesquisa deve ter como prioridade modificar situações de pobreza e se comprometer com a mudança social, né, num sentido mais radical, né, de uma intencionalidade radical mesmo, que objetiva produzir a transformação nos contextos que são os locos de nossas investigações. Muito obrigado, Mábia, pelo seu tempo. Acho que suas palavras foram, né, e são muito importantes para a gente repensar, né, nossos caminhos na pesquisa, a gente que é professor, pesquisador. Eu espero que vocês tenham gostado também, né, da entrevista, que ela tenha contribuído para algumas reflexões aí na trajetória acadêmica de cada pessoa que está assistindo. Eu vou deixar aqui também na descrição, né, do vídeo o link para a tese da Mábia e também o link das mídias da Juncal para vocês conhecerem o trabalho dela. Muito obrigado e até a próxima.